Olá, estamos ao vivo! Estamos ao vivo! Esperar o pessoal entrar. Bom, pessoal, já está entrando aqui algumas pessoas. Bom, pessoal, boa noite para vocês. Hoje a gente vai bater um papo com o Léo Miranda. A gente vai falar sobre produção de conteúdo na internet. Produção de conteúdo sobre análise de jogo na internet. O Léo Miranda, que é integrante do Globoesporte.com, ele tem uma coluna que se chama Painel Tático, acho que muita gente aqui já leu, é bem interessante a coluna dele, e vai ser bem positivo bater esse papo com vocês, para que a gente consiga tratar sobre essa questão, tratar sobre a produção de conteúdo na internet, sobre análise de jogo. A gente já tem 7 pessoas, eu vou convidar o Léo para participar aqui com a gente, e para que a gente dê início, beleza? Vamos lá. O Léo tá entrando já. Opa, Léo, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Boa noite pessoal, boa noite quem está entrando. Obrigado pelo convite, um prazer estar participando aí com vocês. Nesse momento que não tem futebol, né? Infelizmente não tem futebol, mas dá pra gente conversar, dá pra gente debater, enfim. Um prazer o convite. Bom, Léo, eu que agradeço a tua participação, a tua disponibilidade de tempo. Acho que é um assunto que a gente aqui tem curiosidade de saber. Eu já fiz uma pequena introdução sobre a tua caminhada, digamos assim. Mas eu vou pedir, bem Marília Gabriela, vou pedir pro Léo se autodefinir. Como é que é o Léo pelo Léo? É difícil a gente falar da gente, né? Bom, eu sou jornalista, sou jornalista de formação, me formei na Universidade Federal do ABC. E sempre trabalhei com o esporte, sempre estive relacionado ao esporte. Então, às vezes as pessoas acham que eu só sou colunista e, na verdade, eu tenho aí uma atuação com agências de publicidade, com veículos. Durante a Copa do Mundo de 2014, eu participei do projeto do Fuleco, do mascote da Copa. Eu fazia todas as redes sociais, todo o conteúdo do Fuleco. Depois eu trabalhei com cultura, fiquei 3 anos trabalhando com comunicação em cultura. E aí desde em 2018 eu cobri a Copa do Mundo para a revista Época. E desde 2018 eu trabalho com educação, trabalho na Secretaria de Educação de São Paulo. Então eu tenho aí também um viés pedagógico e de educação muito forte também. E aí, desde 2013, há 7 anos, eu tenho a coluna no Globo Esporte, que é uma coluna, mas eu colaboro com matérias também para o site, eu apareço no Sport TV, faço aparições no Sport TV. Foi uma das primeiras colunas sobre tática no Brasil, acho que influenciou bastante aí o mercado, influenciou muita gente, né? Me espanta, às vezes, entender como isso chegou longe, chegou a um lugar que eu jamais imaginaria que chegasse. E estou sempre buscando atualização. Eu fiz o curso de treinadores da CBF, fiz o curso de análise de desempenho da CBF, fiz vários e vários cursos aqui no Brasil, cursos da Futebol FC, THE 360, curso de análise de desempenho da Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. Iria fazer agora, o plano foi cancelado, mas estava tudo certo para eu fazer a licença Level 1 da UEFA, não da UEFA, da FA, da Federação Inglesa. Eu iria fazer o nível 1 na Federação Inglesa em Bristol e depois iria para a Irlanda, que tem um curso também bem interessante. Então, meu lado aí esportista, meu lado esportista não sou esportista, não tenho histórico de esportista. Meu lado de analista aí vem acompanhado com bastante com vários cursos e tudo mais. Acho que esse sou eu, além de todo mundo que está me vendo aí pelo Instagram. Show de bola. Deixa eu dar um depoimento aqui, que eu acho que é interessante. Eu acho que o teu canal no YouTube foi o primeiro canal que, pelo menos em português, que passou como é que eu vou dizer, a divulgar para o grande público determinados aspectos que a gente antes só via dentro dos clubes, né?
as ilustrações, as marcações, os conceitos passados ali. Acho que tu é muito pioneiro nisso e tu tem muito know-how para falar, para tratar sobre o assunto que a gente vai tratar hoje. Eu acho que é um assunto muito interessante. Dito isso, eu acho que a análise de jogo vem tendo uma crescente, né? Vem tendo uma crescente no espaço que as televisões e que a internet dedica para analisar o jogo. A gente vê hoje canais de televisão tendo espaços para falarem sobre o jogo do ponto de vista da análise tática. A gente vê cada vez mais páginas no Instagram, canais no YouTube falando sobre isso, tanto canais gringos como canais brasileiros. E a gente percebe que isso é uma tendência, uma crescente. Eu acho que é um caminho sem volta, entre aspas. Outros esportes já trilharam esse caminho, como o basquete, como o futebol americano. Eu acho que canais de televisão e as pessoas que trabalham com isso na internet, elas se perpetuaram. E eu percebo que isso no futebol também está acontecendo. Eu queria entender o que tu acha, se o nosso público ele está pronto para essa revolução, entre aspas. Se o nosso público está educado, entre aspas, o suficiente para conseguir entender que ele vai ligar a televisão no canal esportivo que ele gosta e ao invés do cara estar falando sobre a vida da esposa do jogador, ele vai estar falando sobre uma análise tática. Eu tenho uma visão bem pragmática, bem holística, digamos, sobre isso. Eu acho que toda pessoa está pronta. E não é meu papel, por exemplo, eu escuto muito, às vezes falo, nós temos que educar as pessoas, nós temos que... o papel não é educar. Porque quando você educa alguém, aquela pessoa não tem conhecimento e você está transmitindo conhecimento para ela. Meu papel não é educar, porque eu acho que a gente precisa primeiro respeitar as pessoas, porque todo mundo entende um pouco de futebol, ou pelo menos gosta de futebol. Nosso papel, na verdade, é transmitir um certo tipo de interpretação do futebol. Não existe uma verdade. Eu começo a escrever um texto e termino escrevendo o texto com isso em mente. Não existe uma verdade. O cara que quer ir para o futebol, que quer ir para o jogo para xingar o juiz, para xingar os jogadores, para descarregar as mágoas dele no futebol, tá tão certo quanto aquele cara que quer ir para o jogo para ver os conceitos, para ver as ideias táticas, para fazer uma análise. Nós temos que respeitar todos os lados. E isso numa sociedade como a gente está, numa sociedade extremamente polarizada, é muito difícil. Então é o preceito, primeiro, todo mundo está lá para ver futebol. Futebol é para quem gosta de cornetar, futebol é para quem gosta de beber cerveja, de ficar bêbado e nem lembrar do jogo. Futebol é para quem gosta de análise de jogo. Dentro disso, como jornalista, meu papel é transmitir um conteúdo que é mais analítico, que é mais profundo, de um modo simples, de um modo fácil, de um modo que converse com a vida daquela pessoa. Então, essa é a minha tarefa. É conversar com aquela pessoa que gosta de futebol. E respeitando ela, principalmente. Eu acho que a gente está... o interesse por esse assunto cresceu exponencialmente nos últimos anos, mas ele ainda é um assunto nichado. Na verdade, o que cresceu foram as pessoas falando disso. Porque hoje qualquer pessoa faz análise. Qualquer pessoa no Twitter, e isso não estou falando que qualquer pessoa é jornalista. As redes sociais deram esse poder de qualquer pessoa poder falar o que ela pensa. E isso é da nossa sociedade. Para mim, o que é um nicho que faz um barulho grande, digamos assim. Mas o número de pessoas interessadas é o mesmo número de pessoas interessadas há 10 anos atrás. Aumentou um pouco, claro, mas é um número ainda baixo. O verdadeiro Brasil, o verdadeiro mundo gosta de futebol como entretenimento. E isso é simples. É muito simples você entender isso. Faça um jogo, tente unir as pessoas num jogo de futebol, tente unir as pessoas numa palestra sobre futebol. Você vai ter pelo menos 1000 vezes mais pessoas num jogo de futebol do que numa palestra de futebol. Por quê? Porque as pessoas gostam de futebol como entretenimento. Essa digamos que uma das... o futebol não tem verdade, né?
mas uma das poucas verdades que o futebol tem é que é isso, ele é um entretenimento, não é só a análise. Então, eu acredito que o interesse aumentou, eu vejo isso como algo muito legal, muito positivo, me sinto parte disso, me sinto muito honrado por isso, mas eu ainda acho que é um nicho de pessoas que gostam de futebol pela análise. Eu comecei a gostar de futebol como torcedor, na arquibancada, torcedor de torcida organizada. Não posso falar meu time, senão vão me perseguir. Mas comecei como torcedor de organizada. E hoje esse é um prazer que talvez eu não tenha mais. Já faz muito tempo que eu não vejo um jogo pelo simples prazer de me divertir. Faz muito tempo. Copa do Mundo, por exemplo, é o evento que eu mais trabalho. Quantos de vocês não viram Copa do Mundo para cair de beber com os amigos, para, enfim, ver com a namorada? Então, eu acho que a gente precisa respeitar o futebol como ele é, que é muito democrático. O futebol ele é extremamente democrático. Mas eu vejo um interesse maior, sim, respondendo a pergunta. Vejo um interesse maior, vejo um público sedento por conhecimento, que quer entender, e vejo poucas pessoas passando esse conhecimento de um modo que a pessoa entenda. Passar o conhecimento é meu pai, meu avô, eu e uma pessoa mais nova do que eu entender o que eu estou falando. Pessoas de várias gerações, de várias maneiras, de várias visões de vida, várias classes sociais, embora seja feio falar classe social, entender aquilo. Eu acho que é isso que anda faltando ainda. Exato. E eu acho que isso está muito presente na tua coluna. Tu é sempre muito didático na tua forma de falar. E um exemplo disso é que existem hoje nomenclaturas que elas meio que... Eu acho que tudo também tem a ver com aquela sensação de pertencimento, né? Às vezes as pessoas utilizam nomenclaturas não porque as entendem, ou porque entendem o contexto em que ela foi inserida, ou o sentido, mas porque eu sei que se eu falar daquela forma, vai parecer para as pessoas que estão me ouvindo que eu entendo sobre algo. E eu acho que tu faz muita questão de falar de uma forma na tua coluna, e eu admiro isso, uma forma muito abrasileirada, eu acho isso muito legal. Para que o torcedor comum que vai ler a tua coluna, ele consiga entender que aquele é um conceito tático, mas ele de fato consiga compreender a ideia que tu quer passar sobre aquele conceito tático. Eu acho Sim. isso fundamental. Eu também acho que a gente tem um nicho muito arrogante, de fato, porque em determinada medida a gente quer dizer que a forma com a qual a gente enxerga o jogo é a forma verdadeira, é a forma que corresponde àquilo que é o jogo, suprimindo as emoções e as sensações do torcedor comum. O torcedor que vai na arquibancada, como tu falou, para xingar o juiz, para torcer para o time dele, para beber, etc. E isso é um movimento, na minha opinião, não sei se tu concorda comigo, antidemocrático, né? Eu acho que a democracia do jogo foi o que alçou a análise de jogo para o meio comum, e hoje a análise de jogo nega essa democracia em detrimento de uma espécie de postura celestial, ou postura de superioridade, suposta superioridade. Não sei se tu concorda comigo. Sim, sim. Por exemplo, algo que os editores do Globo Esporte sempre me pedem é que justamente eu use palavras fáceis, escreva de um jeito simples, e muitos treinadores, muitas vezes auxiliares, vêm falar comigo e elogiam a análise, falam que aquilo é muito complexo do que eles estavam lendo. Dentro do treino, quando o auxiliar técnico, quando o técnico vai treinar, ninguém fica falando palavra difícil. O jogador não conhece o que é palavra difícil. Não fala apoia no último terço, faz apoios no último terço. Normalmente ele fala de um jeito mais simples. Junta aí, toca a bola, com um palavrão normalmente seguido. Geralmente o palavrão acende o jogador, assim. Então, a comunicação... o palavrão ele dá um clique, assim. Então, a comunicação ela precisa ser simples, ela precisa ser direta. E por que é tão difícil chegar a isso? Porque quem tem essa ferramenta de tornar uma comunicação simples e direta é o jornalista, não é o analista. O analista faz a análise do jogo. Se você fazer uma análise acadêmica, por exemplo, você tem que seguir várias normas de conhecimento, de produção de conhecimento, normas de formatação, e tá certo seguir as normas. São normas estabelecidas da produção da ciência. Jornalismo é outra coisa. E também um aspecto que eu acho fundamental. Qualquer análise boa tem que partir da ideia do treinador. Qualquer análise boa tem que partir da ideia do que o treinador está colocando. Então, se o Luxemburgo
quer o Dudu como meia, porque ele quer que o jogo acelere, porque ele quer um jogo mais vertical, porque ele quer um jogo de chegada rápida, você tem que trabalhar naquilo. Qualquer coisa fora daquilo não é análise, é vontade pessoal. Por quê? Porque o futebol ele é feito do conceito do treinador, do que o treinador convence aquele grupo de jogadores de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e a gente esquece disso. E isso é o principal. É o principal. Futebol é o esporte de convencer 25 caras com objetivos diferentes, com mentes diferentes, que votaram no vermelhinho e no verde e amarelo e estão brigando por isso. Gente totalmente diferente. Você tem que convencer aquelas 25 pessoas de que jogar daquela maneira é o melhor para todo mundo. Tem jogador que está lá para encerrar a carreira, tem o cara que quer ir para a Europa, tem o cara que está começando, quer uma renovação de contrato. O jogador é gente. O jogador é gente como a gente. Ele não é uma espécie diferente. Então a análise tem que sempre que partir da ideia do treinador. E isso é muito difícil, porque o torcedor às vezes ele quer você criticando o treinador. Cito o exemplo do Thiago Nunes, por exemplo. Eu cometi quase que o crime de falar que o Thiago Nunes deveria ficar no Corinthians por um grande tempo. O torcedor quer a demissão porque não aceita o time perdendo. A gente tem que passar isso de uma forma muito didática, muito simples, muito direta. Porque os treinadores fazem isso para os jogadores também. Aliás, a didática, muitas vezes, é o que faz um treinador fazer um bom trabalho, conseguir uma reação em 2 meses e um treinador não conseguir uma reação. Não é a qualidade, é a didática, é a forma como ele consegue convencer o grupo. Concordo também. Eu acho que as ideias do treinador são super importantes, mas a forma como ele as transmite é o que vai dar a capacidade de convencimento entre conseguir o objetivo ou não. É o que vai dar essa separação entre conseguir o objetivo ou não. Eu acho que muitos treinadores eles conseguem ter essa didática, essa pedagogia mais como é que eu vou dizer? Mais viva, e alguns que têm isso mais apagados, são mais professorais, e às vezes no momento pede uma atitude mais intensa. Eu acho que isso é interessante. Ou eles, muitas vezes, o treinador não consegue identificar o momento, por exemplo. O grupo, identificar o grupo. Se você tá com... Isso aconteceu no Flamengo, por exemplo. O Abel detectou que o grupo do Flamengo tinha jogadores que não tinham uma liderança tão definida. Ele estabeleceu um código de conduta no Flamengo que acabou por ajudando o Flamengo. Outros treinadores identificam um caso clássico, o Felipão, quando ele chegou no Palmeiras. O Felipão deu ao Palmeiras um código de conduta, uma organização, um comando que o Palmeiras não tinha. Ao mesmo tempo, com o treinador anterior, o Palmeiras tinha conceitos de jogo mais elaborados, conceitos mais interessantes, talvez. Não que os conceitos do Felipão são interessantes, são bem interessantes também. Mas o treinador precisa ter sensibilidade. O que é sensibilidade? É você sentir aquele humano, aquela pessoa que você está treinando. Isso talvez seja mais importante do que conhecimento tático, do que domínio de grandes nomes difíceis, é a sensibilidade. Porque o futebol é um esporte humano. Desculpem a interrupção, Rafa. Não, tranquilo. Eu acredito nisso também. Eu acredito que ele é processual e dentro de um aspecto processual tudo é importante. Não é só o conceito tático, não são só os aspectos metodológicos que são importantes. A forma com a qual ele conduz as ideias dele, a forma como ele transmite as ideias dele, são tão importantes quanto. Léo, eu observo hoje na TV cada vez mais integrantes de mesas redondas, por assim dizer, com esse viés tático. Tem o Rafael Rezende, tem o Pedrinho, tem você, tem pessoas que falam sobre o jogo a partir de um ponto de vista mais organizacional, mais estrutural. E também tem o ex-jogador que vai falar ali sobre aspectos do campo que só ele que passou por aquele momento sente. Tem aquele também, o perfil do jornalista, que vai fazer a linguagem ou a leitura a partir dos aspectos que envolvem o jogo, mas não do jogo propriamente dito. Eu acho que uma mesa redonda, ela tem uma composição ideal quando ela tem de cada perfil. Você concorda comigo? Sim, concordo.
E eu acho que o analista tático, do ponto de vista jornalístico, ele de um tempo para cá, ele sentou nessa mesa. Eu acho que ele estabeleceu um lugar ali. E eu acho que isso é bem, bem positivo. Deixa eu te fazer uma pergunta nesse sentido. O que é que tu acha que alguém que esteja assistindo a gente, que quer enviesar pela área da comunicação, do jornalismo, tem que ter? Quais são os perfis, qual o perfil, quais são as características que ele tem que ter para sentar nessa mesa? Eu penso que, primeiro, é um processo. Então, por exemplo, você normalmente vê quem está numa mesa de debate são os jornalistas mais velhos, com mais tempo de experiência, que passaram por redações, que cobriram eventos. É um mal da nossa sociedade, não é só do futebol, mas é um mal da nossa sociedade, achar que a gente trabalha, que a gente se forma e já sai que nem nos filmes, fazendo sucesso. Exatamente. E não é assim que funciona. Você tem uma trilha a conquistar. O Tite diz algo muito interessante nesse sentido. Ele fala, não é o Tite, são estudos que dizem que um profissional só chega no auge daquela profissão quando ele se dedica exclusivamente àquela profissão por mais ou menos 10 mil horas de trabalho. 10 mil horas de trabalho são 10 anos. Então você precisa caminhar por 10 anos para se tornar talvez um profissional bom, apesar de todo mundo achar que é bom. Então, o conselho que eu dou para quem está começando na comunicação, expanda seus horizontes, esteja preparado para trabalhar muito, e quando eu falo trabalhar muito perder eventos com a família, fazer plantão de final de semana, perder eventos com os amigos, passar perrengue e fazer muito mais o que você não gosta do que o que você gosta. Trabalhar com o que se gosta não é só flores. Trabalhar com futebol não significa que você vai estar perto do futebol, não, vai ter dias que você quer simplesmente sentar no sofá, como eu estou aqui sentado, e não pensar em mais nada. Trabalho é trabalho. Não romantizem a exploração, não romantizem o trabalho, porque ele é um trabalho. É uma atividade remunerada que você faz para ganhar dinheiro, para viver. Dentro disso, escolha bem o caminho. Se você realmente quer sentar nessa mesa, se você realmente quer fazer análise, entenda o público, converse com o público, dialogue com ele, tenha uma voz, tenha uma linguagem, tenha uma personalidade, escute muito com os mais velhos. A gente fala muito dos jornalistas que não sabem fazer, que não falam nada com nada durante o jogo, comentaristas que não fazem comentários bons. Eu vejo por um outro lado. Eu já tive a oportunidade de tenho a oportunidade de estar na TV ao vivo, e eu vejo quanto é difícil, quanto você precisa de preparação, o quanto é complicado você estar numa TV ao vivo. Não é simplesmente estar lá numa bancada e falar. Existe todo um preparo, um estudo antes. Então, o meu conselho é, esteja preparado para passar perrengue por muitos e muitos anos, que um dia você chega lá. Perfeito, Léo, perfeito. Eu acho que esse é um movimento da nossa sociedade, não só no jornalismo, mas em geral, né? Que é, Rafa, desculpa te interromper, que é também o mesmo caminho que alguém que quer ser treinador tem que chegar. Normalmente você vai trabalhar em clube, clube que não te paga, vai rodar o Brasil inteiro, vai para aquele clube menor, tal. Um dia talvez você vire treinador. Mas é assim, o caminho é longo para todo mundo. A pergunta que eu mais recebo no direct do Instagram aqui é mais ou menos essa. Rafa, como é que eu faço para entrar num clube grande? Cara, calma. Ou então, Rafa, tô me formando em educação física. Eu tenho muitos seguidores aqui que são alunos de educação física. Estou me formando em educação física. Moro no Rio. Como é que eu faço para entrar no Flamengo? Cara, calma. Ele se forma, depois vai caminhar, vai buscar experiências em outros lugares. Depois, quem sabe, um dia acontece com o Flamengo, do Vasco, do Botafogo. Mas não é do dia para noite. Tem uma frase, Rafa, uma frase em inglês. Eu vou traduzir, que é There is no shortcut to learn a craft. Não existe caminho curto para aprender uma profissão. Não existe. Sempre siga, se você tiver dois caminhos, o caminho mais curto e o caminho mais longo e difícil, escolha o mais longo e difícil. Os resultados na frente vão ser mais consistentes. E provavelmente vai te colocar no lugar mais alto também. Perfeito.
Bom, Léo, deixa eu te fazer uma pergunta que também vai nesse sentido. Que é, a gente falou muito falou sobre internet e TV, mas focou mais na TV. Vou puxar um pouquinho mais para a internet agora. Tu tem um canal no YouTube, o Painel Tático, né, que é o correspondente da coluna que tem no Globoesporte.com. E a gente percebe hoje, principalmente no YouTube também, mas principalmente no Instagram, pessoas que escrevem sobre o jogo, produzem conhecimento sobre análise de jogo. Produzem conhecimento que a gente produz, que eu produzo no meu canal do Instagram, que eu produzo lá no Globoesporte.com. E tem muita coisa muito boa, tem muita coisa muito ruim. Muita gente que te ajuda e muita gente que acaba prestando um serviço, entre aspas. Eu queria entender qual é a tua opinião sobre isso. Tu acha que esse movimento tem lados positivos, lados negativos, ele é mais positivo, ele é mais negativo? Tu enxerga isso? Eu acho que é um movimento positivo, porque eu acho que o jogo permite que você tenha várias interpretações, várias formas de falar dele. Como eu falo, eu sempre fico muito honrado, muito feliz de ver como as pessoas se inspiram em mim, de certa forma tentam emular, tentam se inspirar. Para mim é uma honra muito grande. Eu fico sempre muito, muito honrado mesmo. Assim, é um lugar que eu não imaginaria que teria chegado a isso. Por outro lado, existem coisas boas e coisas ruins em qualquer profissão. Não é uma exclusividade do futebol. Você tem que ter discernimento para entender qual tipo de conteúdo, qual tipo de análise cabe naquele momento, dialoga com você e realmente te fez entender alguma coisa. Eu acho que é da própria evolução do jogo a gente ter análises menos complexas, as análises às vezes não tão boas num determinado momento, e aquela pessoa evoluir. E às vezes a análise não é boa. A dica que eu dou é, quando você lê alguma coisa, vê algum vídeo, vê alguma pessoa falando, se interessar por isso, pense. Aquilo está respeitando o treinador, está respeitando as pessoas que estão jogando, ou aquilo tem um intuito de cornetar? Aquilo tem um intuito de vender uma ideia? Porque a boa análise ela é sempre imparcial. Quando ela é parcial, ela precisa explicar o porquê ela é parcial. Vou dar um exemplo muito claro do que aconteceu na Copa do Mundo de 2018, quando o Tite mudou a forma do Brasil atacar para um ataque mais posicionado, um ataque posicional. E aí teve muita gente falando que aquilo estava errado. Quem falou que estava errado, às vezes não se preocupou em entender por que o Tite fez aquilo. E a explicação do Tite o Tite explicou isso em basicamente todas as coletivas de imprensa. Ele fez aquilo porque as seleções que ele ia enfrentar na Europa, depois que saiu o grupo, o Brasil ia enfrentar duas seleções europeias, Sérvia e Suíça. Sérvia e Suíça. Eram times que normalmente jogavam com marcação por zona. A Costa Rica também. E hoje, para quebrar uma marcação por zona, o melhor método é um ataque posicional, porque você tira, você quebra, você atrai os laterais, atrai os pontas, e aí você cria espaço dentro da linha de defesa. De um jeito muito simples, assim, explicando de um jeito bem simplório mesmo. Então a gente tem que ter cuidado para não deixar as nossas crenças, as nossas visões interferir nisso. Então, se você vê uma análise que talvez esteja cornetando, teve um vídeo, por exemplo, que teve uma polêmica muito grande, comparando o Richard e o Cantillo do Corinthians. E aquele vídeo estava um pouquinho fora de lugar, porque era o primeiro jogo do Cantillo no Corinthians. E aí você observa, era um jogo que o Richard errou um passe e originou um gol contra o Corinthians. E aí o Cantillo foi uma saída de pressão dele na saída de bola. Mas se você vê a pressão pelo qual o Cantillo foi submetido, é uma pressão muito menor do que a do Richard. O apoio que o Richard tem é muito menor do que o Cantillo teve. Então a gente precisa sempre analisar o todo. Essa é a dica que eu dou. Citando um exemplo muito rápido para fechar a questão. Alguém inventou a Coca-Cola e aí veio a Pepsi. E aí depois veio
a Dolly, a Qualitá, o refrigerante isso e aquilo. Tem para todos os gostos. Quem quiser tem para todos os gostos. Em Recife a gente tem um que se chama Frevo. Frevo. Tem o Guaraná que não é de Recife, acho que é de São Luís, no Maranhão, que é o Guaraná Jesus. Tem o Guaraná Jesus, tem o Guaraná Antártica. É muito bom. Tem para todos os gostos. Tem análise para todos os gostos. Mas tem aquelas que tem um certo padrão de qualidade, como a Coca-Cola e a Pepsi. Tem aquelas que talvez não tenham esse padrão. Então, eu acho que aí é ter um discernimento, ter sensibilidade do leitor mesmo. Perfeito, perfeito. Exato. Eu acho que eu vou tocar no ponto que se calhar é um pouco delicado, que tu foi falando e fui chegando nesse lugar. Eu acho que hoje tem muito jornalista e tem muito colunista de Instagram, digamos assim, né? Muito blogger, e é torcedor com a caneta na mão, né? Ou com o microfone na mão. Então, acho que tem muitos até, tem alguns até que são icônicos. E tudo aquilo que é contra o time dele é ruim. Tudo aquilo que é a favor do time dele é bom. Então, se existe uma página que escreve mal, mas escreve a favor do time dele, ele dá like, ele gosta. Se existe uma página que escreve bem, mas em algum momento é crítico em relação a um ponto ou outro, ele se ofende. Tanto o blogger quanto o jornalista. Eu acho que isso é um aspecto que é interessante que a gente ressalte, né? E se eu for tender para algum lado, que eu seja sincero nisso, que eu seja transparente nisso, né? Sim. Mas também, Rafa, e quem tá assistindo, ter um torcedor com microfone é uma das coisas mais comuns no jornalismo. Desde a década de 70 a gente tem mesa de debate. Agora você só trocou a mídia e trocou o assunto. Você trocou a mídia, foi para a internet, e agora você usa a análise tática para provar uma visão. Isso para mim é o que tem acontecido com muita frequência. Você usa análise tática para provar uma visão. Então, por exemplo, um exemplo extremamente claro. O exemplo de que o William Arão não era um jogador para vestir a camisa do Flamengo, até junho de 2019. A torcida do Flamengo detestava o William Arão. Então, você pegava uma análise e fazia análise de que o William Arão não recompunha bem, não fazia isso, não fazia aquilo. Peraí, será que essa análise é certa ou será que essa análise não está levando em conta que o William Arão tinha um papel no qual exigia muito dele e ele não conseguia cumprir esses dois papéis? Uma análise de que qualquer gol que um time toma é culpa de todo mundo. Porque se a bola chegou ao gol, isso significa que a bola não foi pressionada na saída do goleiro. Qualquer gol é erro de atacante, por exemplo. Todo gol é erro de atacante. A gente às vezes não para pensar nisso, mas o gol começa no erro de atacante. No erro do atacante que não pressionou, não fez uma pressão alta se o modelo de jogo do time pede isso. Ou se o modelo de jogo do time pede uma pressão mais baixa. Se a bola invadiu a linha dos atacantes, então o atacante falhou. Se a bola invadiu a linha do meio, então então o meio falhou. Então a gente precisa ter cuidado com isso. De novo, a boa análise, ela é sempre imparcial. E ela sempre parte da análise do técnico, da ideia do técnico. Qualquer coisa fora disso não está dentro do que a gente pode considerar de análise. Pode ser opinião. E opinião todo mundo tem. Eu acho que todas as opiniões devem ser respeitadas, até aquelas mais absurdas possíveis. Mas é uma opinião, a pessoa tem direito de se expressar. Mas isso não significa que você vai pegar aquilo e tomar para si. Eu acho que a gente estaria no mundo melhor se a gente simplesmente deixasse a opinião ruim no lugar que ela pertence. A de uma opinião ruim que não serve. É simples, por exemplo. Que não precisa ter utilidade, né? Que não tem utilidade. Nem tudo que está no Twitter, gente, a gente precisa repercutir, bombar e postar o print no grupo de WhatsApp para os amigos se horrorizarem junto. Às vezes, as opiniões ruins, às vezes o cara fala aquilo de propósito, para a gente se horrorizar. É muito simples. Não se horrorizem. Consumam coisas boas. Deem
gastem o tempo de vida de vocês com coisas boas. Coisa ruim vai ter sempre. Não vale o tempo, não vale a atenção. Canalize sua energia para boas análises, para boas coisas, para o que te faz maior. Não canalize a sua ideia para falar mal daquela análise ruim. Porque aquela análise ruim quer que você fale mal para tirar atenção, para tirar audiência, para tirar energia daquilo que merece mais atenção. Às vezes a pessoa que escreveu tem até o objetivo ali de gerar um engajamento, né? Ela sabe que que a repercussão vai ser grande, então ela escreve aquilo de propósito para ter atenção. Mas é justamente isso, sim. Todas as vezes que eu postei alguma coisa, digamos, mais polêmica no Twitter, eu tive mais engajamento do que quando eu postei algo super proativo. Léo? Travou só para mim ou travou para todo mundo? Para todo mundo. Ele acabou saindo da live. Acho que ele travou para todo mundo. Beleza. Pronto. Tô de volta. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Dê um joinha aí nos comentários. Tá ok aqui. Isso. Vamos ajeitar a câmera aqui. Aê, pronto. Agora tá melhor. Bom, Léo, eu não ouvi o fim do teu comentário final. Não, basicamente foi simplesmente falando que a gente precisa dar mais atenção, e não só para futebol. A gente precisa dar mais atenção, dar mais ênfase, dar mais palanque para coisas boas, coisas que importam, coisas que constroem, ao invés de coisas que destroem. A gente não gosta de futebol construído, então precisa dar atenção para isso. Porque opinião ruim, polêmica, crítica, se o Romário é melhor do que o Ronaldo, se o Ronaldinho é bom ou não. Gente, isso tem todo dia, todo momento. Vamos falar de outras coisas legais. Lembrando de respeitar todo mundo. Respeito todas as opiniões. Mas tem opinião que não serve para mim. Quando não serve, o que a gente faz? Deixa quieto. Exato. Eu vou pegar um gancho em cima do que tu falou sobre o Ilharão, e vou pegar o gancho para introduzir o Flamengo na conversa. Eu vou dar um relato inicial do que aconteceu comigo e para conseguir introduzir a pergunta. É o seguinte, eu sou um analista de desempenho brasileiro e moro em Portugal hoje. E quando o Jorge Jesus chegou ao Flamengo, eu tive muita solicitação de demanda, né, de blogs que queriam que eu escrevesse sobre um jogo, sobre o modelo dele. Isso para mim foi super positivo. Eu consegui opinar e mostrar ali algumas análises para vários lugares. E eu percebi que na esteira veio muita gente também, muita gente que começou a se interessar para escrever sobre análise de jogo a partir da chegada do Mister no Flamengo, né? Eu acho que ele veio com algumas ideias diferentes que deram certo, né? Conseguiu ganhar muita coisa, né? Conseguiu fazer o Ilharão ser bem aceito pela torcida, os movimentos de baixá-la entre os zagueiros, né? A capacidade de alternância na entrelinhas entre o Gabriel Barbosa e o Bruno Henrique, que deu muitos gols para os dois. Então ele conseguiu construir aspectos conceituais que encantaram todo mundo e todo mundo começou a querer dar opinião em relação a isso, né? Tu acha que a chegada do Jorge Jesus no Flamengo e a forma como o Flamengo dominou o segundo semestre do ano passado contribuiu para que mais gente falasse sobre o jogo? Aspectos conceituais do jogo? Eu acho que a gente vai ter essa resposta quando o Jorge Jesus sair do Flamengo. Por quê? Porque hoje é fácil falar do Flamengo. O Flamengo tá ganhando, o Flamengo tá bem, o Flamengo tem um elenco gigantesco, tem um elenco de muita qualidade, é o atual campeão brasileiro da Libertadores, fez um grande jogo contra o Liverpool na final do Mundial. Hoje, falar do Flamengo
não é que é fácil, mas hoje falar do Flamengo é mais atrativo do que falar do Flamengo quando ele não tá bom, quando ele não tá jogando bem, por exemplo. E isso é bom para a gente refletir sobre o que é análise de futebol. Análise de futebol, ele existe quando o time está jogando bem, quando o time está jogando mal. A análise de futebol existe no futebol profissional, no futebol amador. A tática, ela está presente em qualquer lugar. É normal, é completamente normal, natural. Isso aconteceu na seleção de 70, aconteceu em 1981, quando o Flamengo ganhou o Mundial. É completamente normal as pessoas acharem que o time que vence tem mais tática do que o time que perde. Mas isso é uma mentira. Todo time tem tática. Tática não é um ingrediente que você coloca lá. Tática é a ferramenta na qual você interpreta o jogo. A ferramenta de interpretação do jogo. Então, se alguém perguntar, o time do Flamengo é um time taticamente mais isso? O time do Flamengo tem ideias que os jogadores executam muito bem e por isso venceu. Mas não significa que existe uma tática no Flamengo que outros times não tenham. Não significa que o Flamengo é o modelo a ser seguido de jogo. Existe outro tipo de jogo, outro tipo de futebol. O futebol é democrático. Falar isso agora parece ser muito ir contra a maré. Ir contra o próprio torcedor. Porque o torcedor do Flamengo desenvolveu uma relação com o Jorge Jesus que é muito bonita. Eu acho muito bonita essa relação de idolatria que o torcedor tem. Mas o Jorge Jesus, ele vai sair do Flamengo, não se sabe quando. Esses jogadores vão sair do Flamengo e o que vai ficar é o Flamengo. O Flamengo é maior do que todo mundo. E aí eu penso que quando o Jorge Jesus sair, porventura, se o Flamengo passar a não jogar o futebol que está jogando hoje, aí a gente vai ver se o interesse realmente continua alto. Será que o interesse é pelo futebol em si ou o interesse é pelo Flamengo? Eu acho que o interesse é pelo Flamengo. Até porque o Grêmio em 2017, citando um exemplo, o Grêmio em 2017 ganhou a Libertadores jogando um futebol também atrativo e não teve o mesmo interesse que teve em 2019, por exemplo. Então a gente vê um movimento de torcida. E é natural, porque o futebol é feito de torcida. Todo mundo gosta de futebol, começa a gostar de futebol torcendo. Mas a boa análise é aquela análise que ela é feita do mesmo jeito quando o time está muito bem, quando o time está dando show e quando o time está horrível. Você tem que analisar os erros, os acertos, a ideia do treinador da mesma forma. Imparcial e tratando todo mundo de forma igual. Boa, concordo também. Concordo. Acho que a análise ela tem que ser plural. Ela tem que ser do Flamengo, do São Paulo, do Vasco, do Corinthians, de todo mundo em todos os momentos. É óbvio que quando chega uma ideia que predomina e que é bem executada, a gente tende a achar aquela ideia, a gente tende a dar mais espaço na mídia, nos Instagrams e etc., nas mídias, para aquela ideia. Mas eu acho que quando o Mister se foi, parece que está próximo, inclusive, acho que o Flamengo é muito grande e vai se continuar produzindo conteúdo sobre ele. Deixa eu fazer uma pergunta que é o seguinte. Dentro dessa... A gente vem comentando agora, né, a gente vem debatendo sobre essa maré de Instagrammers, digamos assim, falando sobre o jogo, falando sobre aspectos conceituais. E tu falou sobre entender que aquela pessoa pode ter uma análise não tão boa assim, mas respeitá-la, deixar no lugar dela, sem precisar tratá-la como chacota, sem precisar tratá-la como ruim, esperar que, inclusive, até que ela possa se desenvolver, que no decorrer do tempo ela possa melhorar e futuramente trazer uma análise melhor. Mas, por outro lado, qual é o critério que tu particularmente utiliza no momento de dar follow, por exemplo, em um perfil, ou olhar aquele perfil e dizer, se calhar esse perfil aqui eu não vou seguir agora? O critério que eu uso é o critério, eu acho que o critério da imparcialidade e o critério do convencimento. Se um texto, um vídeo, uma frase respeitou aquela pessoa. Quando eu falo respeitar os atores do jogo, é respeitar o técnico, respeitar o jogador, respeitar quem esteve em campo, né?
Se aquilo é imparcial e se aquilo, de certa forma, acrescentou algo para mim, me fez aprender ou me fez ver algo de forma diferente, eu sigo, eu compartilho e eu coloco aquilo na minha rotina de leitura. Como jornalista, eu leio muito por dia. A gente, quando está lendo, está trabalhando, né? Ou se algo é bem escrito, se tem uma forma de escrever diferente, se tem uma visão diferente. Eu acho que a gente tem que seguir, a gente tem que dar atenção pro que faz, pelo que cresce a gente. Mas eu vejo eu fico muito honrado com pessoas fazendo uma página no Instagram, falando no perfil, fazendo análise. Eu vejo como uma honra. Para mim é uma honra porque acho que eu tive um papel em começar tudo isso, um papel importante em começar tudo isso. A pergunta que eu mais recebo também, eu recebo acho que uns 2, 3 e-mails por dia de pessoas me perguntando qual livro eu leio para ter o seu conhecimento, qual curso eu faço. E o que eu sempre falo leia é um processo. A gente está em processo, estamos aprendendo. Eu estou aprendendo aqui nessa live, estou aprendendo lendo aqui. Agora na quarentena a gente tem bastante tempo para ler, bastante tempo para fazer bastante coisa. A gente está aprendendo o tempo todo. E eu tento ter esse critério de seguir coisas das quais eu aprendo junto. E aprender não significa concordar. Aprender é você discordar e ser levado por aquela discordância. Se o argumento é tão bom, você concorda com aquilo. Então, se algo é bem mostrado, bem exibido, bem detalhado, eu coloco aí na minha lista de leitura. Show de bola. Bom, Léo, vou pedir para quem está assistindo a gente começar a fazer as perguntas agora. Agora a gente vai abrir para o pessoal com curiosidade em fazer uma pergunta para o Léo. E quando o pessoal está visitando, está fazendo perguntas, eu vou te fazer uma outra pergunta com curiosidade, que é o seguinte. Tu falou que passou pelo momento de ser cuidador, digamos assim, não sei muito bem qual termo utilizar, das redes sociais do Fulep. Em outro momento, tu foi para a parte da cultura e depois entrou no painel tático, depois entrou no Globoesporte.com, ou em determinado momento acabou fazendo isso ao mesmo tempo. E a pergunta é, o quanto jornalisticamente para tu foi importante ter passado por outros lugares, por outras posições na tua profissão? Essa pergunta é muito boa, foi fundamental, fundamental. Muita gente não sabe. Eu sou formado em jornalismo e eu sou bacharel em Ciências Humanas com habilitação em Políticas Públicas pela Universidade Federal da ABC. Então eu estudei muita coisa de sociologia. Meu TCC, só para vocês terem uma ideia, eu tive aula de neurociência na faculdade. E eu fiz um trabalho no qual eu explicava a história da tomada de decisão pegando futebol. Então eu expliquei uma jogada da seleção de 58, uma jogada da seleção de 70 e uma jogada da seleção de 2010 na faculdade, falando sobre tomada de decisão. E eu acho que aquele que só olha para a bola é cego, aquele que só olha para a bola. É uma frase do Eduardo Galeano, mas é uma frase muito importante. Você conhece mais de futebol quando você conhece mais da sociedade. Porque o futebol é um fenômeno cultural da nossa sociedade. Não dá para entender de futebol sem entender de ser humano. Não dá para entender de ser humano sem entender de psicologia, sem entender de psicanálise, sem entender de sociologia, de filosofia. Então é muito importante isso. Eu estou fazendo um texto, inclusive estava escrevendo antes da live, sobre aquela série no Netflix, The English Game, que é uma série muito boa, acho que a maioria já deve ter assistido, de quem está aí assistindo, a maioria de vocês já deve ter assistido. E aquela série, ela tem coisas muito interessantes sobre tática também. Eu fiz um texto também faz poucos dias falando de livros. Tem um livro muito legal que eu tenho aqui, que é um filósofo que escreve sobre futebol. E tem um capítulo que ele explica por que o Zidane é tão famoso, por que as pessoas gostam tanto do futebol do Zidane. A explicação dele não tem nada a ver com tática.
Ele fala que futebol é um fenômeno popular, o futebol é um fenômeno muito ligado à classe trabalhadora. Classe trabalhadora é aquela pessoa que trabalha em horário comercial e vende, geralmente, a força de trabalho dela para um serviço ou para uma fábrica. E que o Zidane tinha um futebol muito aristocrático, muito classudo, muito chique, muito sofisticado. Então, quando o trabalhador, quando o cara que trabalha em indústria e tem uma família, via o Zidane jogar, ele se sentia parte, o subconsciente dele se sentia parte da aristocracia, porque o Zidane passava isso. Olha o quão profundo é. Então, ter essas experiências profissionais que eu tive e estar em contato com isso, ter me formado também em políticas públicas, manter esse interesse por outras coisas me ajudou muito, muito, muito a entender mais sobre futebol. E esse também é um caminho que eu falo para as pessoas. Não entenda só sobre futebol. Não fique só nos conceitos táticos. Futebol é mais do que isso. Futebol é gente. Futebol é conceito tático, é tática, mas futebol são pessoas. Futebol é sociedade, futebol é economia. Futebol é incrível porque ele é tudo ao mesmo tempo. O João Borel, que faz parte do nosso grupo lá de análise de jogo, diz uma frase repetidamente que eu acho interessante. Quem entende só de futebol nada entende, né? É nesse caminho. É exatamente isso. Deixa eu te fazer umas perguntas aqui, que o pessoal já fez aqui. O Gabriel Antoninho Underline, grande Gabriel, analista do Rio Ave, figura. Ele fez uma pergunta bem interessante. Ele perguntou se algum analista ou clube já pediu para que tu retirasse alguma matéria. Fala, Gabriel, tudo bem? Obrigado por acompanhar a live. Já pediram sim, foi uma vez só nesses 7 anos. Não posso falar o nome do treinador, é um treinador muito conhecido, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, que se incomodou com umas coisinhas aí. Mas esse treinador... Não vou falar o ano, só posso falar isso. Não vou falar mais nada, nem adianta. Mas esse treinador é conhecido por fazer isso. Mas a gente se resolveu no telefone, tudo bem. Mas já ganhei também muito elogio. Já ganhei muita ligação de elogio, de grandes treinadores, treinador da seleção, não posso falar em qual país, treinador de clubes da Série A, da Série B. Sempre fico muito contente quando eu ganho esses elogios e são sempre gratuitos. Assim, eu nem mando o link, é a pessoa que vem e fala, mas retirar já aconteceu sim. Não foi por erro meu. Não foi porque eu escrevi algo errado, não. Boa. O FBO 1709 pergunta, o que acham sobre as táticas no videogame dentro dessa ideia de disseminação do debate tático no futebol? Antes de tu responder, Léo, o FBO pode especificar se é Pro Evolution Soccer ou se é FIFA, né? Que é muito diferente. Pois é, FBO. Vou chamar de FBO porque eu não sei o seu nome. Deixa o seu nome aí no comentário. Obrigado por acompanhar a live. Eu vou cair no conceito de vocês porque eu jogo PES. Mas tem uma explicação para eu jogar PES. Poxa, eu jogo muito pouco videogame, cara. Se eu for jogar Futebol Manager, acabou a produtividade, não existe. Tem gente aí que fica 12 horas, 15 horas jogando Futebol Manager. Preciso trabalhar. Então eu nunca joguei, para não acabar a minha produtividade. Mas é porque eu prefiro PES, porque eu jogo com meu irmão. E a gente gosta do PES porque é um jogo de muita trocação, tipo Premier League. É isso. Né? Exato. É um jogo total de Premier League. Ele é aqui e aqui, não tem transição. Então sai muito gol. E meu irmão bate em mim, eu bato nele quando sai gol. A gente é bem... Assim, são jogos 6-8, 9-8, é incrível, é divertido. Eu jogo PES porque é mais divertido. Mas eu não tenho o costume de jogar... Eu jogo FIFA também, mas não tenho o costume de jogar tanto videogame. Eu acho que a tática também tem esse interesse de você entender mais de tática para fazer um time legal no videogame, no Futebol Manager, para jogar mais PES, para jogar mais FIFA. Comecei a me interessar por esse assunto também por conta do videogame e acho que é muito legal, acho que é saudável. Apenas não é igual ao mundo real. Por exemplo, muita gente fala, o PES não tem nada a ver porque ele é muito rápido. Mas eu vou jogar FIFA, eu também acho rápido. O futebol no mundo real é diferente, né? Mas eu acho legal, é futebol do mesmo jeito. É um jeito da gente ver o futebol com outros olhos. Exato.
Também faz muito. Acho que o último FIFA que eu joguei foi o 17 ou o 16, não sei. Já tem bastante tempo que eu não jogo com regularidade, também por isso. Se você embarcar pra jogar, você, enfim, nunca mais faz outra coisa. E nessa quarentena aí o pessoal deve estar se divertindo muito, né, com esses jogos. Bom, deixa eu te fazer uma outra pergunta. O Luiz.gustavo.ml pergunta: algum clube já te procurou para analisar algum adversário? Ou te convidou para trabalhar no próprio clube mesmo? Já fui procurado, já teve convites, aí, sondagens, digamos assim. Acabou não acontecendo pelo fator financeiro. Acabou não acontecendo porque hoje, dentro da minha profissão, eu ganho mais, o que não é muito, mas eu ganho ganho mais do que a média do analista de desempenho. E acho que fico muito triste com isso. Acho que o analista de desempenho precisa ganhar mais, precisa ser mais valorizado nos clubes. Mas é um processo, daqui 10 anos eles vão ser valorizados, talvez, nos últimos 10 anos foi uma profissão valorizada. Mas ainda é uma profissão em que a média se ganha pouco. Porque futebol no Brasil não é Série A. Futebol no Brasil não é Exato. Flamengo, Corinthians, Palmeiras. Futebol no Brasil é Atlético, Sorocaba, é o time aqui que não tem dinheiro e só joga Paulistão. O Brasil tem 632 clubes profissionais. 624, aliás. 624 clubes profissionais. Desses 624, se 50 tiverem uma comissão de análise de desempenho, é muito. Então, o caminho é muito longo. Por isso que eu escolhi não ser analista de desempenho. Eu acho que é um caminho muito difícil, muito concorrido. Mas já teve convite, sim. Já teve mais de um clube já. E te informo, Léo, para ti e para o pessoal, Portugal é pior. Portugal é pior. É pior. São poucos clubes que têm um departamento de análise de desempenho. É um país menor, né? Então, naturalmente, o mercado é menor. E então, como o mercado é menor, o filtro para chegar nos clubes que te dão possibilidade de ter um retorno financeiro razoável, que também não é lá muita coisa, é maior ainda. No Brasil, o mercado ainda é um pouquinho mais largo. O FBO diz que o nome dele é Fabiano e ele diz que joga Bomba Pet 100% atualizado. O Fabiano, por falar em Bomba Pet, meu irmão também, inclusive eu posto isso no Instagram, meu irmão tem o PlayStation 1 e tem o PlayStation 2. E aí ele tem o Bomba Pet dos campeonatos antigos no Brasil. Então a gente joga, às vezes, eu joguei com ele, por exemplo, Palmeiras e São Paulo em 82. É claro que é PlayStation 2, né? Aquele gráfico super realista, aquele jogo muito atualizado, mas é muito divertido. É muito divertido. Exato. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, porque a gente já está estourando o limite da live. O Vini CVM. Léo, quais são os primeiros erros cometidos por quem está começando a aprender tática e como procurar consertá-los? Olha, Vini, obrigado por acompanhar. O primeiro erro é você não entender que tudo no futebol é ideia do treinador. A ideia do treinador nunca está errada. Ela só não é aplicada. Essa é uma frase forte, mas esse é o erro mais comum. Não é só por quem está começando, é um erro humano. Não existe ideia errada. Não existe ideia de jogo errada, não existe ideia de jogo que é melhor ou pior. Existe ideia de jogo mal executada. Toda ideia de jogo tem uma lógica interna, toda ideia de jogo tem um porquê das coisas, toda ideia de jogo tem um resultado final, que é sempre a vitória. O que acontece é que, às vezes, ela não está sendo aplicada. Por que ela não está sendo aplicada? Falta tempo, falta qualidade, falta convencimento. Normalmente são esses três fatores. No Corinthians faltam os três, por exemplo, atualmente. Falta tempo, falta dinheiro, falta convencimento. No Palmeiras, talvez, de repente, falte tempo. Em outro clube falta dinheiro, em outro clube falta conhecimento. Então é sempre assim. A gente precisa analisar a ideia do treinador e o que está dentro dela. Nunca o que está fora dela. Ah, mas meu time joga feio com ligação direta. A ligação direta existe porque ela tem um objetivo final, que é colocar a bola mais perto do campo de ataque, por exemplo. Então,
Diga, diga. Só tentar rapidinho, a gente tem 15 segundos para o Instagram vai nos expulsar aqui dessa live. Mark Zuckerberg está chateado com a gente. Então eu vou encerrar essa live e vou voltar para a gente fechar essa pergunta e fazer o fecho. Ok? Beleza.